A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, finalizando já esse ano para a glória de Deus, e quero desejar a você um feliz ano novo. O tema da aula de hoje é Esperando Jesus para hoje. E eu espero que Deus em Cristo edifique a tua vida. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. É claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus. Inclusive, se você desejar o nosso material, de repente, para enriquecer as tuas aulas, para você ministrar uma aula bem dinâmica, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. É muito simples, é só você clicar, se tornar um dos nossos assinantes. Também é importante você entender que nós temos propostas aí. Você recebe o nosso material, onde nós preparamos as nossas aulas para você. Você recebe também os slides, você recebe também como bônus um curso, um treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical para te ajudar a entender a dinâmica da EBD. Também o nosso workshop de pregação que está muito bom. Gente, que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a última aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: esperando Jesus para hoje. É muito importante você partir do princípio da base bíblica. Apresente o texto do dia que está em Mateus capítulo 24, versículo 45. Também a síntese da lição, ela é muito importante ser apresentada em sala de aula. Apresenta também a leitura bíblica em classe, que se encontra em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical, já nessa última aula, nesse final de ano, para a glória de Jesus. Reinaldo Odilo comenta que os últimos dias já começaram, com base em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Em outras palavras, nós já estamos vivendo a última hora, com base também em 1 João capítulo 2, versículo 18. E esse momento da história em que nós estamos vivendo, ele demonstra para a gente essa atitude crucial de estarmos firmes em Jesus. Você, como crente em Jesus, precisa estar firme com o Senhor. O futuro da humanidade ele está encoberto para o mundo, para aqueles que estão no mundo. Mas para nós, os salvos, nós entendemos a luz da palavra de Deus de uma forma específica, de uma forma espiritual, que tudo para nós já foi revelado pelo Rei da Glória, através das Escrituras, sobre esse evento vindouro, do arrebatamento da igreja. E como diria o apóstolo Pedro, a doutrina das últimas coisas, o evento que a igreja aguarda, é difícil de se entender pelo mundo, com base em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nós cremos que Cristo virá. Conforme a Bíblia, Cristo ele ascendeu aos céus, e da mesma maneira que ele foi aos céus, ele também retornará agora com a sua igreja em glória. E ao mesmo tempo, esse retorno demonstra um marco primordial, principal para a história, como nós já estudamos aqui durante todo esse trimestre. Nós entendemos também que as maravilhas, que os milagres, que as manifestações espirituais, que os dons também são sinais dessa vinda de Cristo que é especial para a igreja. E é por isso que nós precisamos estar envolvidos de uma forma comovente, de uma forma espiritual também, em Cristo, em oração, em intercessão, pedindo a bênção de Deus. E a igreja de Cristo, ela acredita muito bem nesse retorno do Senhor. E nós, como crentes, precisamos estar preparados. Quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a igreja tinha tudo em comum. Então, se há essa menção bíblica de ter tudo em comum, há esse viés dessa essência da compreensão do retorno de Cristo, com base em Atos capítulo 2, 44 e 45. Esse senso de urgência de entender que Cristo está voltando. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A expectativa da volta do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Precisamos entender que os primeiros cristãos
a igreja primitiva se encorajava mutualmente nessa esperança da segunda vinda de Cristo. O termo parúsia, que é o termo grego que traz essa ideia de retorno de Cristo, está presente no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele deixa claro essa esperança, ele dá detalhes dessa esperança nos versículos do capítulo 4, versículos 16 a 18 da primeira carta, demonstrando que muito em breve, a partir da ordem de Deus, o Senhor descerá do céu ante a última trombeta, e nós, os salvos em Jesus, seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e isso é lindo na Bíblia. Essa esperança, como nós estamos estudando durante todo esse trimestre, demonstra de uma forma eficaz o desejo da igreja de estar com Cristo. Se esse desejo está presente na Bíblia, deve estar presente também no nosso coração em Jesus. E o primeiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a promessa do rapto da noiva. Pastor Reinaldo Odilo destaca que na noite que Jesus foi traído, antes da crucificação, ele destaca de uma forma especial essa esperança, demonstrando aos discípulos que não eram a Deus, mas sim um até breve. Antes da traição, Cristo está presente com seus discípulos no cenáculo, na ceia, apontando para esta esperança. João dá detalhes disso. Para você ter ideia, no Evangelho de João, do capítulo 13 a seguir, nós encontramos o discurso mais longo e detalhado de Cristo na Santa Ceia. Ele fala da esperança desse dia, dessa esperança vindoura para os discípulos. Ao ponto do capítulo 14, ele confortar os discípulos em não se desesperarem, porque ele iria para o Pai e retornaria mais uma vez. Jesus, ele falou sobre esse dia do rapto, esse dia do encontro, para os seus próprios discípulos. Jesus falou sobre a sua própria volta, descrito em Mateus capítulo 24, versículo 30, João capítulo 14, 2 e 3. Ele também descreve de uma forma especial esse retorno ao coração dos discípulos. Os anjos também testemunharam dessa volta. Lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, o Espírito Santo também dá testemunho dessa esperança. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Então, essa esperança do retorno de Cristo é visível nas Escrituras. E nessa última aula, precisamos falar dessa esperança. O próprio Cristo reafirmou essa promessa, conforme a Bíblia, sobre o arrebatamento, e esse arrebatamento está presente na Bíblia. Paulo dá detalhes disso, como nós já estudamos, que acontecerá em um abrir e fechar de olhos. E como crentes em Jesus, no nosso tempo, precisamos acreditar nessa esperança, abraçar essa segunda vinda, já nessa última aula. Olhando para a Bíblia, nós precisamos também crer no céu, porque o céu é a nossa morada. Crer no céu por quê? Primeiro, porque nós pertencemos ao céu. Você, teu aluno, pertence ao céu. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Também, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós estamos entronizados com o céu. Você que é crente em Jesus, você está ligado no céu também. Efésios capítulo 2, versículo 6. Também nós precisamos entender que a nossa fonte de vida procede de lá. Efésios 1, 3 e Colossenses 3, do 1 ao 4, relata isso para a gente. Nós também entendemos que a nossa esperança está no céu, porque é o nosso novo nome está registrado lá também. Lucas capítulo 10, versículo 20, Hebreus capítulo 12, versículo 23. Também precisamos entender que nós fomos enviados por aquele que habita lá. Somos enviados ao mundo para falar desse testemunho, como está escrito em João capítulo 17, versículos 16 e 18, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Temos os nossos olhos também fixos lá, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, Hebreus capítulo 11, versículo 9, 10, 14 ao 16, também acreditamos no céu, porque no céu está o nosso tesouro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, e nós também acreditamos no céu, na nossa morada, porque estamos sendo chamados para lá, como está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Olhar para o céu é acreditar nessa esperança. Que você também acredite nessa esperança. Glória a Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o compromisso da noiva com a santidade. Nesse segundo subtópico, precisamos entender, para fechar esse ano,
que nós, como crentes em Jesus, somos a noiva de Cristo. E, sendo crentes em Jesus, precisamos agir em santidade também. Reinaldo Odilo destaca que a noiva deve permanecer firmada no Cristo, na santificação, na adoração, no louvor, valorizando o pacto que ela tem agora com Cristo. Esse pacto, essa aliança foi estabelecida no Calvário. Efésios capítulo 5, versículo 37. À medida em que o crente cresce na nova vida, agora em Jesus, novo convertido, permanecendo no Senhor, ele descobre a importância de estar em santificação, abandonando a velha natureza, deixando o velho homem morrer para trás, para ter uma nova vida com Jesus, com base em Efésios capítulo 1, versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 10 também cita isso. E diante dessa questão sobre a importância da santificação, como nós devemos então permanecer em santificação e comunhão? Nós precisamos entender que todo crente é desafiado a viver em comunhão e santificação. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12, todo crente também entende que o mundo passa, mas Jesus foi enviado por Deus para nos resgatar, com base em João capítulo 17, versículos 22 e 23. E essa comunhão que nós temos em santificação é estabelecida em Jesus, por isso permaneça santo em Cristo nesses últimos dias. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As obras serão recompensadas? Nesse terceiro subtópico, a proposta do pastor Reinaldo Odilo, o autor da lição, demonstra que o Senhor recompensará os salvos. Ou seja, essa esperança também aponta para essa recompensa que Cristo tem para os salvos. E essa recompensa é destacada da seguinte maneira. Primeiro, que a fidelidade ela traz o galardão, Mateus capítulo 25, versículo 23, e que aqueles que esperam no Senhor verão essa fidelidade lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Os galardões que Deus tem preparado para aquele que é salvo em Cristo demonstram também que são dados a partir da obra que você realiza depois de ter aceitado ao Cristo, ou seja, o seu testemunho com Jesus, com base em Mateus capítulo 26, versículo 27, também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 ao 15, dão a entender que esses galardões ou galardão é dado para aquele que é regenerado em Jesus, que tem nova vida com Jesus. Nós seremos galardoados pelo trabalho em Cristo, servindo ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Nós seremos galardoados porque nos tornamos então cooperadores de Cristo. Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer dar. Citado também 1 Coríntios 3, 9. Demonstrando exatamente essa obediência na salvação. Aqui também nós vamos aprender sobre o galardão, que para ganharmos e para recebermos, é necessário negar a si mesmo, negar a você mesmo e obedecer à causa de Cristo, porque Cristo também recompensará aqueles que são salvos. A nossa vida precisa estar fixa, com os nossos olhos em Cristo, manter os nossos olhos de uma forma especial para Cristo, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2. A nossa vida também precisa entender que está estabelecida na força que vem do Senhor, nessa obra maravilhosa, com base em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. E nós também devemos oferecer a nossa vida em um sacrifício vivo, para recebermos esse galardão, com base em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, demonstrando essa responsabilidade que nós temos com Cristo, para poder caminhar e avançar. Espero estar te ajudando. Se eu estou contribuindo contigo, deixa teu comentário aí, já finalizando esse ano. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus Cristo, aquele que voltará. A segunda vinda de Cristo é mencionada, especialmente dentro do Novo Testamento, mais de 300 vezes. Só para você ter ideia sobre a importância desse retorno de Cristo. Essa segunda vinda, como nós já estudamos, na linha pentecostal, que é pré-tribulacionista, pré-milenista, ela se dará em duas fases. Você já aprendeu isso aqui em sala de aula. Será o arrebatamento da igreja só para os crentes, só os crentes vão ver o mundo, não. E depois a segunda fase é quando Cristo aparece com a sua igreja em glória, glorificada de forma visível no céu, depois do período da tribulação. Analisando isso aqui, o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Jesus Cristo, o grande vencedor. Através do sangue de Cristo, nós fomos comprados pelo Senhor.
A redenção em Jesus ela é garantida no Calvário. Quando ele sobe ao Gólgota e oferece a sua vida em nosso lugar, ele nos compra para Deus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 26. Cristo nos comprou para Deus pelo seu sangue, o preço foi alto. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O sacrifício de Cristo como cordeiro estabeleceu então essa vitória para a nossa vida. E essa vitória no Calvário é a vitória sobre o pecado. Nós temos a garantia da salvação agora estabelecida em Jesus, com Cristo, em Cristo, vivendo para o Cristo. Reinaldo Odilo, finalizando a lição, ele comenta muito bem, destacando para a gente a importância de estarmos vivendo Cristo, estando com Jesus nesse mundo incrédulo, nesse mundo cheio de pecado, servindo ao Senhor de todo o coração, que você também viva Jesus. E avançando, o segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Essa perspectiva sobre a salvação, nesse segundo subtópico do segundo ponto, demonstra que Deus nos ama independente da nossa classe social, independente da situação que nós estamos vivendo. Deus nos ama a tal ponto de oferecer o seu Filho unigênito para nos resgatar no Calvário e agora nos dá essa esperança de ir morar com Ele. Reinaldo Odilo comenta que na bendita cidade, na santa cidade que Deus preparou para nós, a garantia da entrada das pessoas lá é ter uma vida com Jesus, estar no Cristo, ter aceitado Jesus. Esse é o passaporte. Glória a Deus. Marcos 16:16. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus mostra que ele é misericordioso, bondoso e te dá chances de salvação até o teu último momento de vida. E ele tem preparado para você, para a tua geração, para a tua igreja, para os teus alunos, exatamente o reino da glória. A partir dessa perspectiva, entendemos que a salvação em Jesus ela é oferecida para nós no Calvário, no Cristo, em adoração, em serviço, em louvor, em exaltação diante do Cristo. E avançando, o terceiro subtópico destaca para a gente que Jesus é o único que pode purificar o pecador. Isso fala de salvação. Cristo é aquele que pode salvar você. As Escrituras demonstram para a gente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nós nos afastamos por causa do pecado, mas Cristo, ele é essa ponte que nos aproxima agora de Deus, que nos dá essa chance e também nos resgata do pecado. O problema do pecado é tão sério que é capaz de nos levar para a condenação. O pecado é tão sério que é capaz de te afastar de Deus. O pecado é tão sério que ele é capaz de tirar todas as bênçãos que Deus preparou para você no reino celestial. Mas somente em Cristo, ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, descrito em João capítulo 1, versículo 29. Em Cristo agora nós temos uma chance de estar com o Senhor, glória a Deus, de vivermos com Ele em estado perfeito, em adoração, em santificação, em glorificação, porque Ele tem preparado para nós a luz eterna através dessa salvação diante do Senhor. Fale sobre a salvação com os teus alunos. Para fechar o trimestre, terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto na EBD. Atitude dos crentes diante da volta de Jesus. Como servos de Cristo, nós precisamos aguardar essa vinda de Cristo, esse retorno de Jesus. Esse é o nosso papel agora como Cristo. A gente já estudou durante todo esse trimestre detalhadamente a nossa visão escatológica. E aqui eu quero destacar para você, no primeiro subtópico, a importância de andarmos no amor à vinda de Cristo. Esse primeiro subtópico demonstra a necessidade de andarmos nesse amor à vinda de Cristo. Reinaldo Odilo comenta que Cristo também tem esse amor em arrebatar a sua igreja, com base em Apocalipse capítulo 22, versículos 7 e 12. E o Espírito e a igreja também clamam por esse momento, dizendo: vem.
demonstrando esse desejo de estar com Cristo. Glória! Eu tenho esse desejo de estar com Cristo. Você também tem? Se tem, comenta aí. Esse desejo de estar com Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A igreja, ela expressa esse desejo, esse amor de estar com Jesus. E qual é o nosso papel como crentes? O nosso papel como crentes é demonstrar esse amor nas nossas atitudes, no discipulado, no evangelismo, no nosso trabalho, em casa, em família, testemunhando de Jesus. A qualquer momento ele vem, a qualquer momento ele vai chamar o teu nome, a qualquer momento ele retornará para arrebatar a sua igreja. E esse grande dia é aguardado com esperança pelos salvos. Glória a Deus por isso. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o desfrutar da suficiência em Cristo. O maior sinal que a igreja demonstra nesse amor é desfrutar dessa salvação em Jesus. E o maior resultado da salvação para nós é o perdão que Cristo nos oferece. É a nossa reconciliação de pecadores agora para filhos lavados e remidos, nesse amor agora com Deus. A Bíblia afirma que a salvação resgata você do seu pecado, com base em João 3:15. É importante você observar, 16 também. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e a Bíblia também diz que Deus te salva de qualquer circunstância. Lucas, capítulo 24, versículo 43. É importante entender que para desfrutarmos dessa salvação é necessário termos o arrependimento mediante a fé, com base em Atos, capítulo 15, versículo 9, Romanos 3, 28 e Romanos 11, versículo 6, descrevendo esse amor em Deus agora. É necessário que nós confessemos que Cristo é o nosso Salvador de todo o coração, com base em Romanos 10, 9. Reinaldo Odilo comenta o seguinte: que Cristo nos oferece esse amor através da salvação. Glória a Deus. Que Cristo oferece esse amor em nos amar agora, nos salvando e nos trazendo essa promessa de estar com Ele para sempre, em prazer, em glória. Isso é tão interessante que Paulo descreve que a nossa pátria não é daqui, Filipenses 1:20, demonstrando muito bem esse amor de estar com Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro e último subtópico para fechar o trimestre trata sobre o seguinte assunto: viver segundo a graça de Deus. Reinaldo Odilo finaliza o trimestre dizendo que só existe uma maneira de você agradar a Deus: viva debaixo da graça de Deus. Viva debaixo da santificação do Senhor. Viva crendo no Senhor mediante a fé. Viva com Cristo em amor. Viva em santificação. Viva em adoração. Viva em serviço. Viva em louvor para a glória de Deus. Gente, eu espero ter ajudado você durante todo esse trimestre. Desejo a você um feliz ano novo. Que Deus abençoe você. Se eu contribuir contigo, por favor, por gentileza, deixa teu comentário aí. Eu te aguardo por aqui no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2020 da classe dos jovens. Está muito legal. É claro, também, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. E já estou em mãos aqui com o material do nosso primeiro trimestre de 2022. Vai estar muito legal. Vamos estudar sobre o Evangelho de João. Já estou com o material, preparando as aulas para você. Está imperdível. Te aguardo por aqui em nome do Senhor. Um beijão no teu coração. Feliz ano novo, para a glória de Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.